gente vai abordar assuntos controversos, né? Um pouquinho além aí que não foram abordados no Choose Wisely. São pontos presentes na nossa rotina de banco de sangue. Eu vou dar ênfase para o concentrado de hemácia, não vou falar de assuntos controversos nos outros hemocomponentes, senão nós iríamos nos estender muito. Eu escolhi 4 temas. Nós vamos voltar à abordagem de estratégia de transfusão em eventos cardiovasculares, né? Voltar a abordagem restritiva para os eventos cardiovasculares agudos. Vou falar um pouco de estratégia de transfusão na ECMO, que está aí na moda, que a gente está escutando aí bastante por conta do Covid. Vou aproveitar e falar um pouquinho de cirurgia plástica, discutir as indicações de transfusão pelo plástico nos retalhos e nos enxertos, e aproveitar para discutir sobre fenotipagem eritrocitária nos pacientes com hemoglobinopatias, discutir o score de risco para doença hemolítica tardia e as melhores recomendações de fenotipagem eritrocitária baseado em trabalho científico para esses pacientes com doença falciforme. Que a gente acaba vendo aí que acaba tendo muita dúvida no dia a dia de quando indicar a fenotipagem estendida ou não, ou só respeitar RH e QEL para esses pacientes com doença falciforme. Eu vou começar aqui falando de estratégia de transfusão em eventos cardiovasculares. Atualmente, a gente entrou novamente nessa discussão de uma conduta restritiva ou liberal nos eventos cardiovasculares. Saiu um trabalho agora no JAMA, em fevereiro de 21. Ele é um clinical trial multicêntrico, randomizado. Esse próximo slide aqui a gente consegue enxergar ele um pouquinho melhor. Ele foi feito em 35 hospitais, na França e na Espanha. O objetivo era a avaliação de uma estratégia restritiva de não inferioridade, né, a uma liberal nos pacientes anêmicos com infarto agudo do miocárdio. Eles fizeram esse trial com uma população de 666 pacientes, bem randomizados, 42% deles são mulheres com anemia e infarto, fizeram esse acompanhamento por 30 dias. O desfecho primário foi o acompanhamento de morte, acidente vascular isquêmico, infarto miocárdico recorrente ou revascularização de emergência por isquemia dentro de 30 dias. Desses pacientes restritivos, 35% recebeu transfusão com hemoglobina abaixo de 8, e do grupo do liberal, 99,7% recebeu transfusão com hemoglobina abaixo de 7. E no achado, a gente encontrou apenas uma diferença de 3% no MACE, né, no desfecho primário, considerando que os pacientes com infarto agudo do miocárdio e anemia, numa estratégia de transfusão restritiva em comparação com a liberal, resultou na taxa de não inferioridade para causas de morte, AVC, infarto recorrente, após 30 dias. É um trabalho de não inferioridade porque o placebo é inviável, né? E o controle já está muito bem estabelecido, mas já é um assunto aí para a gente começar a discutir, que talvez a gente possa começar a ser um pouco mais restritivo com esses pacientes com evento isquêmico agudo. Esse é o primeiro assunto. Agora nós vamos falar de estratégia de transfusão na ECMO, certo? Eu vou aproveitar para explicar um pouquinho da ECMO, explicar a fisiopatologia, explicar as complicações da ECMO, para então entrar na transfusão, porque é um assunto que está super em moda, nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso às UTIs. A gente sabe que ela serve para uma oxigenação por membrana extracorpórea, né, fornecendo troca gasosa, e também para suporte circulatório com circuitos de membranas artificiais. Ela vem de um cenário de cirurgia cardíaca lá da década de 60, 70, e ela tem 2 tipos, ela tem a VA e a VV, ela tem a vena arterial e a vena venosa, daqui a pouco eu falo da diferença. Aqui a gente tem um paciente, aparentemente parece que está pronado, você vê que tem 2 acessos, um arterial,
um venoso que passa pelo oxigenador e devolve o sangue oxigenado para o paciente. Em tempos de Covid, a gente está usando bastante e a gente vê o uso da ECMO Viver. É uma terapia potencial para salvar a vida, não tenha dúvida, apesar de ter uma mortalidade aí alta, acho que mais para frente eu falo de 40%, 50% de mortalidade, mas ela está cheia de problema e complicação potencial em virtude do material artificial necessário e todos os efeitos no sistema, tanto circulatório, endotelial, hematológico, inflamatório, imunológico, ela gera muitos efeitos. O mecanismo dela, você tem a canulação, que pode ser central, geralmente, deixa eu pegar meu. Geralmente a canulação inicial vem daqui da femoral, passa pela bomba, a bomba que vai extrair esse sangue circula até em 5 litros por minuto, leva para o oxigenador, que faz essa troca, né, do O2 pelo CO2, o oxigênio sai da fibra, substitui o dióxido de carbono, e o dióxido de carbono passa para a fibra e é transportado no escape de gases. E retorna para o paciente, através de catéter, o sangue oxigenado para o coração. Essa canulação, ela pode ser central, ela vai ter mais risco de sangramento, ela tem fluxo maior, ela pode ser periférica também, tem diferentes sítios. Geralmente, como eu falei, a drenagem ela é femoral e o retorno, ela pode ser, quando é veno-venosa, pode ser pela jugular interna ou pela outra femoral. E quando o retorno é arterial, se devolve pela carótida ou pela subclávia. Então, assim, o paciente fica heparinizado continuamente, você tem que acompanhar esse TTPA de 4 em 4 horas, ele fica em torno de 60 segundos, com RT entre 1,8 e 2, e como eu falei, o fluxo é tão alto, 5 litros minutos, que se você, por algum motivo, desacoplar esse circuito, o sangue vai no teto. E aí o paciente entra em choque hemorrágico mesmo, leva a óbito. Como eu falei, ela é dividida em vena arterial e vena venosa. A vena arterial, ela fornece suporte circulatório, ela também faz troca gasosa, mas expõe os pacientes a alguns riscos, como o tromboembolismo sistêmico, e as técnicas de canulação e também as indicações também são consideradas risco. As complicações principais são hemorragia em 30% a 70%, AVC em 4% a 12%, isquemia do membro em 12% a 22%, e também distensão ventricular esquerda. E com tanta hemorragia, a gente consegue entender por que precisa de tanta transfusão, né? Eu vou discutir um pouquinho como funciona e esse mecanismo para a gente chegar aí na indicação transfusional. A vena venosa, as taxas de hemorragia intracraniana é a grande preocupação, ela como complicação se aproxima até de 16%. A vena venosa ela é utilizada para síndrome de desconforto respiratório agudo, é o que está sendo usado para os casos aí de Covid. E dessas duas configurações, ambas, né, têm alto risco de infecção, com taxa de 13% a 40% de infecção. Alguns relatos referem que a VA tem infecções mais altas. Eu trouxe essa imagem de um oxigenador que a gente vê essas áreas amareladas no oxigenador, que é compatível com abscesso. Então, quando acontece esse tipo de situação, você tem que trocar o oxigenador, obviamente, né? A próxima nuvem, a gente vai falar das consequências celulares da ECMO, né? Todas as consequências que ela pode levar inclusive a transfusão. A gente tem lesão plaquetária e de células vermelhas, a gente tem ativação endotelial, como a gente tem altas taxas de sangramento e transfusões de repetição, agora em fevereiro de 21, né, saiu esse trabalho aí do grupo lá de Seattle, que através de citometria de fluxo, tentou identificar, medindo vesícula extracelulares, que são pequenos fragmentos de células liberadas quando as células são ativadas e lesadas, para poder identificar essas lesões, porque atualmente a gente fica limitado só à contagem laboratorial. Então, eles tentaram, através de citometria de fluxo, identificar essas vesículas extracelulares e
utilizaram 55 pacientes para evidenciar ativação e danificação, tanto das células sanguíneas, além deles terem percebido que a extensão foi altamente variável e dependente do paciente também. Nesse resultado desse trabalho, a média de ativação de plaquetas se deu 7 vezes durante a ECMO, enquanto a lesão plaquetária e a lesão de hemácia aumentou em 8 vezes. Agora, quando o paciente está em CIVD, esse aumento de lesão de hemácia chega a 200 vezes. Então, você tem mais hemólise ainda nos pacientes em CIVD. Praticamente 9% dos pacientes em ECMO apresentaram um padrão de ativação endotelial de hemácias que foi associado a mau prognóstico. Então, como conclusão desse trabalho, a ECMO está associada a um aumento sustentado e altamente variável de ativação e lesão plaquetária, eritrocitária e endotelial, justificado pela combinação de eventos relacionados ao circuito, à transfusão, à condição subjacente do paciente, possivelmente influências genéticas na ativação e lesão de células sanguíneas. Ainda nesse assunto, no IST de 2019, né, lá na apresentação da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, eles liberaram esse trabalho também agora em 2020, das preocupações hematológicas com a ECMO. E a gente sabe que ela está repleta de problemas e complicações potenciais, como eu acabei de falar, devido aos materiais artificiais, seu sistema circulatório, as lesões endoteliais, hematológicas, as lesões inflamatórias, as lesões imunológicas. Então, eu trouxe nesse quadro aqui um resumo das consequências da ECMO. A gente tem regulação positiva do fator 12 ativado, que é o da pré-calicreína, né, que é o ponto inicial ali do fator da cascata, da via intrínseca da cascata de coagulação. A gente tem regulação positiva da calicreína, ativação do sistema de contato, ativação da via intrínseca, acabei de falar, depressão de fator e principalmente fibrinogênio, é o primeiro que depleta, é o fibrinogênio, ativação e desregulação plaquetária, a gente tem hemólise, essas são as complicações hematológicas. As consequências inflamatórias, a gente tem ativação do sistema complemento clássico e alternativo, ativação de neutrófilo, produção de radicais livres, CIRS. Então, assim, você vê que não é um processo inócuo, né? Como eu falei, dos fatores de coagulação, as proteínas mais rapidamente absorvidas da ECMO na superfície do circuito é o fibrinogênio, ele que é o mais rapidamente absorvido, mas o perfil com que essas proteínas vão se fixando vai mudando com o tempo. E também outras proteínas são absorvidas, fator 12, trombospondina, fibronectina, imunoglobulina E, fator de von Willebrand, albumina, até hemoglobina. Então, a gente vai tendo todas essas proteínas absorvidas pelo sistema. A trombocitopenia, o grau de trombocitopenia desses pacientes, a etiologia dessa disfunção plaquetária é complexa, ainda não está bem elucidada. Ela está relacionada à gravidade da doença e também está relacionada à contagem de plaqueta no momento da canulação. Além disso, a gente tem os multímeros do fator de von Willebrand que podem ser perdidos, particularmente com as bombas das centrífugas, você perde esses multímeros, daí você reduz aquela capacidade da plaqueta de se ligar ao fator de von Willebrand. Então, a gente tem uma combinação aí de alteração de fator de ativação e inibição, alteração de fator local e sistêmico, que pode explicar essa tendência paradoxal, né? Tanto de trombose quanto de sangramento na ECMO. É realmente bem complexo. A hemólise, extremamente comum, está associada a uma morbidade significativa. A fisiologia também não está totalmente determinada. O mecanismo proposto para esses eventos adversos é sobrecarga de ligação da hemopexina e da aptoglobina à hemoglobina livre. Para quem não lembra da hemopexina, ela é aquela proteína do grupo M de alta afinidade com M, que capta o M liberado na reciclagem, ele serve para preservar o ferro no organismo, né?
E essa hemoglobina residual livre vai se ligar ao óxido nítrico endógeno e resultar em vasoconstricção. Tem um trabalho, eu nem trouxe esse não, é um trabalho pediátrico com 207 pacientes, que eles, o resultado deles de 47% dos pacientes em ECMO desenvolveram hemólise leve, 13% desenvolveram moderado e 7% desenvolveram hemólise grave. Aí a gente começa a entrar nos limites de transfusão, né? Que é o nosso papel. Então, o limite para transfusão de hemácia na ECMO ainda está em debate, com a maior parte do debate concentrando no fornecimento de oxigênio e pouca consideração para os efeitos da transfusão na mecânica do circuito. Foi feito um painel de revisão de especialistas em 2018, que eu até falo um pouco mais para frente, recomendou que a decisão de transfundir deveria ser baseada em evidência de suporte cardiorrespiratório inadequado ou entrega de oxigênio reduzida, em vez de hemoglobina livre ou fixa. Alguns estudos em adultos demonstram que a concentração de 7 de hemoglobina pode ser usada. Então, até para ECMO, a gente pode ser restritivo também. E daí começaram a sair mais trabalhos, saiu esse consenso, agora em 2019, para tratamento até de COVID. Ele foi um trabalho feito por vários países, Austrália, Seattle, nos Estados Unidos, Alemanha, Singapura. Foram elaboradas por uma equipe de interdisciplinares de ECMO de vários lugares do mundo para tentar chegar no consenso, e não chegou no consenso, né? Não há evidência para orientar o limite de transfusão. Tem a recomendação do uso criterioso de hemocomponente, devido à escassez prevista dos produtos durante a pandemia. Ele sugere o limite de transfusão razoável, que seria hemoglobina entre 7 e 8, plaquetas menor que 50 mil e fibrinogênio menor que 100. Está errado aqui o símbolo, tá? Se não houver sangramento clinicamente significativo, pode ser tolerado contagens de plaqueta e fibrinogênio abaixo disso. O uso rotineiro de antifibrinolítico não é recomendado por conta do risco de trombose potencial desses pacientes aí com COVID. Aqui é para ilustrar as mesmas orientações que eu acabei de falar. Eles pedem para seguir as diretrizes de anticoagulação existentes, os protocolos institucionais, considerando os alvos finais mais elevados, que não tem evidência suficiente para guiar os limiares de transfusão. Aquela hora que eu errei lá é porque eu copiei daqui, desse quadro, e eles erraram aqui, colocaram hemoglobina maior que 7, plaqueta maior que 50 e fibrinogênio maior que 100. O antifibrinolítico não é recomendado e não tem dados suficientes para recomendação de agente antiplaquetário e também sobre uso de plasma convalescente na transfusão no ECMO. Daí, eu trouxe esse trabalho aqui, que foi desenvolvido numa universidade, no Hospital Universitário no Hospital Universitário em Londres. Ele saiu também agora em janeiro de 2020. É o maior estudo retrospectivo em centro único que está examinando a prática de transfusão restritiva em adultos em ECMO. Ele é retrospectivo e observacional, utilizou 402 pacientes, 99 pacientes durante a prática liberal, entre 2011 e 2014, quando o nível de hemoglobina-alvo era de 10 miligramas decilitro, e 303 tratados durante a prática transfusional restritiva, quando o nível de hemoglobina era maior que 8. Descobrimos que os resultados de sobrevivência não mudaram após a implementação de uma política transfusional restritiva. Então, após a introdução da prática transfusional, os únicos resultados de fato que a gente teve foi que a concentração mediana de hemoglobina diminuiu de 9,7 para 8,7, com P de menor que 0,001, e o número médio de unidades transfundidas para paciente quando a abordagem restritiva foi usada caiu de 0,66 para 0,44, que também teve nível de evidência. O objetivo foi comparar os resultados sobre vida a curto prazo desses adultos que receberam o ECMO-VV. Os resultados primários foram, o primeiro foi sobrevivência, canulação, depois alta da UTI, depois o acompanhamento de 6 meses após a alta. E a conclusão foi que a prática transfusional restritiva
em adultos recebendo ECMO VV em Centro Único Terciário Londrino, tem melhor custo-benefício, esse trabalho ele fala bastante em custo, e está associado a resultado de sobrevida semelhante. Então, prevalece a prática restritiva aí para ECMO. E daí veio uma revisão sistemática, uma meta-análise, que é liberada agora em outubro de 2020, foi feito com um grupo pessoal lá da Inglaterra, junto com o pessoal da Holanda, de Amsterdã. Eles revisaram estudos que avaliaram os efeitos dos limites liberais e restritivos de transfusão de hemácia sobre os resultados clínicos em pacientes que receberam ECMO, tanto para insuficiência respiratória quanto para insuficiência cardíaca. Nesse diagrama de prisma, né, você vê que eles primeiro encontraram 361 resumos, foram removidos um monte aí por conta de entrada em duplicata, 280 em entrada em duplicata. Depois, eles consideraram 54 só relevantes, elegíveis. Desses 54, acabaram sobrando só 10 que foram incluídos nessa meta-análise, que totalizou a participação de 1.070 pacientes. Então, acabou sendo, apesar de ter reduzido bastante o número de trabalhos, conseguiu um N bom de avaliação de 1.070 pacientes nos estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados, que analisaram tanto transfusão na população de ECMO, VA e VV. O limiar foi de 8, com uma mortalidade média de 52% em VA, 33% em VV e a mortalidade geral de 42%. Então, o paciente ECMO tem a mortalidade geral de 42%. Esse quadro aqui é bem interessante, que ele separou os cortes de transfusão para insuficiência respiratória, você vê que eles usam os cortes mais baixos, e para o choque cardiogênico acaba ainda considerando um corte um pouquinho mais alto. Se a gente contar, tem 12 trabalhos e não 10, porque o Guim-Bretier, sei lá, fez tanto avaliação VV e VA, e também o Mazetti também fez VV e VA. A taxa de transfusão combinada foi de 86%, muitos desses trabalhos não tinham dados de transfusão. Em VA, acabou ficando com 93% de transfusão. Você vê que nesse trabalho aqui, 100% dos pacientes receberam transfusão. E em VV, ficou com 79% aí de média de transfusão. O limiar de transfusão, o único dado estatístico interessante foi que o limiar de transfusão foi associado a maior incidência de insuficiência renal aguda, com P menor que 0,01. A gente vê aqui a mortalidade, nos casos de VA, mortalidade muito maior, em comparação com mortalidade em VV. Agora, se a gente pensar no tempo de desmame do ECMO, a gente percebe que no VV é mais demorado do que no VA. Tem viés, óbvio, a redução da mortalidade de sangramento que os autores relataram tem que ser mitigado pela natureza observacional, falta de estratificação de risco e tal. E a conclusão é que a transfusão em ECMO, VV ou VA, muitas incertezas quanto ao manejo ideal e evidência de qualidade muito baixa, embora vários estudos, a maioria, VV demonstra que o limiar restritivo tem resultado aceitável, principalmente em alguns cortes de centro único. Então, a gente pode continuar com padrão restritivo para ECMO VV. Eu acho que entre 7 e 8 é uma boa, plaqueta 50.000, fibrinogênio de 100 de corte. Essa aqui é uma curiosidade, esse oxigenador que eu trouxe para vocês verem, esse é um paciente que estava em uso de VA, em tratamento para uma miocardiopatia não isquêmica, com trombocitopenia recorrente, hipofibrinogenemia, transfundindo muita transfusão, optaram por trocar. Ele fica todo preenchido de sangue, então você não consegue visualizar os trombos. Então, eles pensaram na possibilidade de coágulo e trocaram o oxigenador, e depois que trocaram, que esvaziou de sangue, percebeu-se essa quantidade toda de coágulo que estava sendo o motivo de tanta transfusão. Então, também quando a gente vê casos extrapolando aí de transfusão em ECMO, a gente também pode pensar aí em coágulos e sugerir, conversar sobre a possibilidade de trocar o oxigenador, que eu, sinceramente, não sei se é tão fácil.
Próximo assunto, a próxima nuvem que eu vou trabalhar são as controvérsias em hemoterapia na cirurgia plástica. Eu vou abordar retalho e enxerto, a diferença entre os dois, particularmente para mim foi interessante ver essa diferença, entender melhor essa diferença, até para discutir com o cirurgião plástico. A diferença básica é que o enxerto depende da vascularização do leito do receptor para a integração e o retalho possui vascularização própria. O retalho é aquele segmento de pele subcutâneo com suprimento vascular próprio que vai ser movido da área doadora para a receptora com finalidade de preencher uma ferida. Tem uma comunicação do retalho com a área doadora por meio de um pedículo que vai garantir a sobrevivência. E isso daqui vai justificar toda a fisiopatologia das solicitações de transfusões do plástico. Eu agora estou até mais tolerante com os cirurgiões plásticos. O enxerto é um pedaço de pele retirado de uma área corpórea de uma doadora transferida para uma receptora, sem nenhum pedículo, sem comunicação, só mais tarde que vai desenvolver vascularização própria, então um novo suprimento sanguíneo. Eu trouxe 2 trabalhos aqui para mostrar quais são, para relacionar a cirurgia plástica à transfusão, além de retalho e enxerto, quais são aqueles preditores de transfusão na cirurgia, principalmente na reconstrução de mama, que são os mais solicitantes. Então, é avaliar a taxa de transfusão de sangue na reconstrução autóloga de mama e identificar alguns fatores de risco independentes da transfusão. Esse trabalho foi feito lá no Texas, liberado agora em junho de 2019, também um trabalho recente. Ele utilizou dados do Banco de Dados Nacional de Cirurgia Plástica, né, do Programa de Qualidade de Cirurgia Plástica que existe nos Estados Unidos, com um N de 55.840 pacientes submetidos, né, à reconstrução de mama. A gente percebe que aqueles que precisaram de mais transfusão foi aqui o gap, que é aquele retalho perfurante com o glúteo livre, e são os trans, que são aqueles retalhos de músculo reto abdominal, tanto livre quanto peticulado. Então, sempre retalho é o que vai mais precisar de transfusão. A conclusão é que a taxa de transfusão na reconstrução de mama é perceptível de 7%. Geralmente, os pacientes de cirurgia plástica têm uma taxa de transfusão de 1%, então 7% é perceptível, é bem diferente dentro da realidade da plástica. Neste trabalho, eles identificaram que alguns fatores de risco comum podem permitir que os cirurgiões identifiquem pacientes de maior risco de complicação e para mitigar, controlando hipertensão, tempo operatório, verificar distúrbio de coagulação prévio, se já tem anemia crônica, se já tem insuficiência cardíaca. Então, o objetivo do trabalho foi atingido. Daí a gente traz esse outro trabalho também liberado agora em maio de 2019, também um trabalho retrospectivo, que descreveu a prevalência de complicações hemorrágicas com necessidade de transfusão e identificou quais procedimentos estão associados a essas altas taxas de sangramento. Eles usaram o mesmo banco de dados, programa de qualidade de cirurgia plástica lá nos Estados Unidos, só que usaram dados de 2010 a 2015, foi dados um pouquinho maiores do que do trabalho anterior. Foram identificados quase 100 mil procedimentos de cirurgia plástica nesses 5 anos. Os 5 principais cirurgias plásticas com necessidade transfusional foi reconstrução de mama com retalho livre, retalho de tronco miocutâneo, paniculectomia infraumbilical, que acho que é a abdominoplastia infraumbilical, foram aqueles com principais porcentagens de sangramento. Também conseguiram chegar à conclusão que eles queriam, que os procedimentos complexos têm maior prevalência de sangramento, exigindo mais transfusão. Além disso, pacientes submetidos a procedimentos combinados, especificamente mama oncológica com reconstrução ao mesmo tempo, tem um risco maior de apresentar complicação como sangramento. Tanto que está havendo uma tendência de não se fazer mais as 2 cirurgias ao mesmo tempo,
por conta de complicação de sangramento. Ainda não está definido, mas já estão tendenciando a evitar esse tipo de procedimento duplo. Aí eu trouxe o mapa mental de novo, aí voltando para o retalho, para o enxerto, né? Esse mapa mental do retalho, ele é bem claro para mim, porque a gente tem a porção do tecido transferido de uma parte à outra do corpo, mantendo o elo vascular. Esse retalho, ele é pouco vascularizado, porque ele só tem uma ou duas artérias irrigando o material, então ele depende da microcirculação para sobreviver. E quando você faz um retalho, você precisa de suturas bem tensionadas, isso já diminui a perfusão do tecido, ou seja, é uma barreira mecânica. Com isso, você tem déficit de retorno venoso, você tem vasos colabados, outra barreira mecânica. Você pode ter torção do retalho, torção do pedículo, acotovelamento e ainda formação de hematomas. Então, assim, é no retalho que eu fiquei mais liberal para os cirurgiões plásticos. O comprometimento da perfusão da pele é um indicador de transfusão e não índice hematimétrico. É o que a gente sempre alega, né? A indicação transfusional tem que ser pela clínica e não por índice hematimétrico, e o cirurgião plástico faz pela clínica, quando é retalho. Para o enxerto depende do leito vascular onde ele vai ser implantado. Então, o enxerto total, ele é mais seguro se você está com uma hemostasia parcial boa ali, se o paciente tiver uma coagulação normal. O risco é o hematoma, pois se tiver o hematoma, o enxerto não vai pegar, e depois, a longo prazo, ele vai desenvolver vasculatura própria, então ele não precisa de tanta transfusão. A conclusão que eu chego com esse mapa mental é que a transfusão está relacionada à fisiopatologia do problema e não a índice hematimétrico. A disfunção de anastomose microvascular, a necrose do retalho por compressão peticular e por outros motivos, o comprometimento da pele é o indicador da transfusão e não índices hematimétricos. E, geralmente, isso acontece quando a hemoglobina está abaixo de 10 e o hepatócrito abaixo de 30. Eu, particularmente, não encontrei nenhum trabalho comparativo utilizando hemoglobina mais baixa para comparar, né? Foi até uma pergunta aí do Gustavo e eu procurei depois e não consegui encontrar. A nossa próxima nuvem, a gente vai falar de fenotipagem eritrocitária em pacientes com hemoglobinopatia. A gente vai ver a recomendação de fenotipagem eritrocitária nesse paciente com hemoglobinopatia. Eu trouxe 2 trabalhos, um britânico, com diretrizes e uma revisão sistemática para especificar as células vermelhas para os pacientes com hemoglobinopatia. Ele é mais generalista, ele trata tanto da doença falciforme quanto da talassemia. É um trabalho aí de janeiro de 2020, também recente. E eu trouxe esse trabalho aqui do Blood que eu gosto muito, que eu já sigo já há bastante tempo, ele é de maio de 2018. As pessoas têm o hábito de falar que é um trabalho francês e tal, mas só que ele foi desenvolvido tanto pelo um grupo francês quanto pelo New York Blood Center. Então, assim, o meu objetivo aqui desse trabalho é como transfundir de forma segura os pacientes com doença falciforme e o objetivo do trabalho também é o manejo das reações hemolíticas tardias. Mas no caso de hoje, eu não vou abordar esse manejo, porque o meu objetivo é indicação de fenotipagem para esses pacientes, trazer mais segurança para que esses pacientes possam receber bolsas fenotipadas, menos bolsas fenotipadas estendidas, que são mais difíceis de encontrar. O trabalho britânico foi feito com 4 comitês de diretrizes da British Society of Hematology, que realizaram uma revisão sistemática de evidências para desenvolver as recomendações para tomada de decisão e otimizar a escolha das unidades de glóbulos vermelhos para a transfusão dos pacientes com hemoglobinopatia. Todos os pacientes têm recomendação de bolsas fenotipadas na primeira transfusão já, e todos os pacientes têm recomendação de bolsas leucodepletadas. Isso está no trabalho, para todos, independente da recomendação. São 3 recomendações para doença falciforme, 3 recomendações para talassemia.
Para a doença falciforme, aquele paciente que não tem ala anticorpo e que está com previsão de receber transfusão simples ou uma sanguíneo, ele deve ser transfundido com hemácia compatível só para RH e QEL para reduzir a imunização. Essa fenotipagem pode ser compatível tanto por fenotipagem ou por genotipagem. Então, só RH e QEL para quem não tem ala anticorpo. Para o paciente que tem um ou mais anticorpo com significado clínico, deve ser transfundido o concentrado antígeno negativo. Eles recomendam também informar os indivíduos com anticorpos, com cartões ou cartas, para que possam ser apresentados para cada hospitalização, para garantir que recebam sempre massas negativas para o antígeno correspondente. Esse é um trabalho que eu acho que tinha que ter em todos os lugares. Porque é dado do paciente, né? É informação dele, ele deveria ter em mãos. E a terceira recomendação também para o paciente, como eu falei, ela é mais generalista, eu sigo mais a francesa, que os pacientes com um ou mais anticorpos provavelmente tem que ser transfundido também com hemácias compatíveis, tanto RH, QEL, FAI, KID e S, para reduzir o risco de alemanização, se viável, para não causar nenhum atraso indevido que pode afetar o atendimento do paciente. As outras 3 recomendações são idênticas para a talassemia. Então, eles generalizaram todas as talassemias, sabendo que a beta-talassemia é aquela que a gente vai mais transfundir, mas paciente que não tem ala anticorpo pode respeitar só RH e QEL. Paciente que tem ala anticorpo, você respeita hemácia antígeno negativo. E também respeita FAI, KID e S. Não precisa ficar respeitando MN, como muitos colegas nossos pedem, a não ser que, por exemplo, tenha um M com amplitude térmica, que tem um anticorpo, e aí você vai respeitar o anticorpo, mas profilaticamente é só o S. Quando a gente vem para o trabalho francês, né, a gente sabe que as diretrizes são necessárias para diagnóstico precoce, né, da doença hemolítica tardia. E aqui, o meu objetivo é desenvolver estratégia de transfusão preventiva para os pacientes em risco de doença hemolítica tardia. A gente sabe que a transfusão salva a vida, no entanto, a disponibilidade de unidade compatível pode ser limitante devido ao polimorfismo distinto de grupos sanguíneos em pacientes de ascendência africana, como todos nós sabemos. Como eu falei, a gente vai discutir estratégia de transfusão preventiva. A gente tem estudo experimental que indica que o estado inflamatório do receptor aumenta o risco de aloimunização. Tem estudo retrospectivo de paciente com doença falciforme, que transfundido com complicação aguda, ou seja, inflamado, aumentava o risco de aloimunização. A gente tem aqueles pacientes chamados respondedores, que tornam-se aloimunizados precocemente durante a terapia transfusional, enquanto outros nunca são imunizados, invocando o conceito de predisposição genética à aloimunização. Tem estudo genético que identificaram o polimorfismo de genes que codificam proteínas imunomodulatórias, incluindo a TRIM21, CD81. Então, a gente tem os respondedores e os não respondedores, e aí é que vai entrar o nosso diagrama, que vai falar do número, né? Que é o número mágico, para mim, que é o número 12 de unidades transfundidas previamente, que é ele que vai me mostrar se o paciente é respondedor ou não. Então, esse diagrama de classificação de risco para doença hemolítica tardia, para recomendação dos pacientes com doença falciforme, é um score preditivo, ele leva algumas pontuações. Se tem um anticorpo de significado clínico, ganha 6 pontos. Se ele tiver anticorpo sem significado clínico ou RH e QEL, ganha 5 pontos. Se ele foi transfundido com menos de 12 unidades, ele ganha 8 pontos, você vê que é o mais importante. E se ele tem uma história prévia já de doença hemolítica tardia, ele ganha 5 pontos, e aí a gente estratifica em baixo risco, intermediário e alto risco. É um diagrama muito interessante, eu até criei aqui para vocês um
um QR Code, se você colocar seu celular aí, você consegue copiar esse diagrama, colocar sua câmera apontada para o QR Code. Para todos os pacientes transfundidos, leucodepressão, cross-match, prova cruzada sorológica, monitorar para esses pacientes com risco de doença hemolítica, monitorar se tem a presença do cumbo direto positivo, o screening de anticorpos, se após transfusão vão ter dor, alteração da cor da urina, anemia, aqueles de alto risco, você deve dosar a porcentagem de hemoglobina A. Os pacientes de baixo risco, você vai transfundir só hemácia RH e QEL compatível. Aqueles pacientes que têm um anticorpo com significado clínico, FAI, KID, MNS, Dombrock, ou de alta frequência, existe a possibilidade de você atender com a fenotipagem estendida. Os casos intermediários vão ser discutidos caso a caso, e os de alto risco você atende com RH, QEL e fenotipagem estendida. E ainda pode utilizar o rituximab como tratamento preventivo. Ele dá um exemplo de um caso cirúrgico de um paciente com doença falciforme, que ia para uma cirurgia, era de alto risco para doença hemolítica tardia, e eles fizeram rituximab na dose de 1 grama, 30 dias antes da cirurgia, depois rituximab 1 grama, 15 dias antes da cirurgia, e fizeram a cirurgia. E não houve a doença hemolítica, eles conseguiram prevenir a doença hemolítica tardia. Então, aqui tá as condutas que eu acabei falando, mas o de baixo risco, se ele tem mais que 12 transfusões sem histórico de doença hemolítica tardia ou transfundidos esporadicamente, considerar a compatibilidade apenas com RH e QEL, mesmo com anticorpos contra RH e QEL, sem risco de doença hemolítica desnecessária, a fenotipagem estendida. Para médio risco, paciente não imunizado, mas com história de doença hemolítica e poucas transfusões, propõe apenas a fenotipagem estendida empiricamente. A fenotipagem estendida compatível para grupos FAI, KID, S, pode reduzir a imunização, isso não tem dúvida, mas não é prática padrão. A transfusão de paciente com doença falciforme com fenotipagem para RH e QEL é o padrão de atendimento em muitos centros no mundo todo. A gente tem aqui no Brasil práticas dos hemocentros, talvez pela oferta de bolsas fenotipadas, eles acabam querendo transfundir fenotipado para todo mundo, fenótipo completo para todo mundo desde o início, mas isso não é viável. A imunização por FAI, KID, S ocorre em 5 a 15% só dos pacientes politransfundidos. Então, concentrado com efeito com fenótipo estendido, compatível, tem que ser reservado para os pacientes necessitados, incluindo aqueles que desenvolvem os anticorpos correspondentes. Às vezes, você queima a bolsa com o paciente preventivamente e entra aquele que de fato precisa, e eu te conto que aconteceu isso hoje, que eu mandei para Caxias, bolsa M negativo lá, respeitando outros antígenos, e acabou aparecendo um paciente em Jundiaí que precisava da bolsa. E aí agora a gente vai ter que convocar correndo para esse paciente de Jundiaí que, graças a Deus, não está grávida. E aí eu queria falar um pouquinho da dificuldade do sangue raro, né? Do desafio do sangue raro. A definição de sangue raro varia de país para país. A maioria dos países é um doador para cada 1.000. A gente tem... no Brasil não foi dada essa informação, essa daqui saiu no congresso do ISBT de 2012, mas a maioria é 1 para 1.000. Você vê que na França, 1 para 250, eles já consideram um doador raro. Na África do Sul, 1 para 100 já considera doador raro. A BFB define como raro quando é 1 para 5.000, e o doador incomum, 1 para 1.000. Daí eu venho aqueles fenótipos incomuns, né? Um fenótipo E pequeno negativo, com S pequeno negativo e KID A negativo, já me quebrou. Porque um tem incidência de 98% na população, S pequeno 89%, KID A 77%. Ou seja, eu vou multiplicar o paciente EA, multiplico
a ausência desses fenótipos, eu só vou encontrar 2 doadores para cada 10 mil cadastrados. Ou seja, mesmo que eu tenha um banco de dados muito bom, hoje eu tenho um banco de dados 30 mil, 34 mil doadores fenotipados, eu vou encontrar 6 doadores com esse fenótipo. E não necessariamente esses 6 doadores vão estar disponíveis para doação. Então, a gente tem que ter bom senso na hora de utilizar, principalmente o sangue raro. Quando é E pequeno, então, R2 é aquele que a gente tem que ter mais bom senso, que é o mais difícil de achar. Então, a mensagem final que eu queria deixar dessa parte de fenotipagem é que se houver 12 transfusões sem a imunização, provavelmente esse paciente ele é um não respondedor. Então, a gente não precisa respeitar o fenótipo estendido dele. Então, por isso que de vez em quando eu pergunto, teve mais que 12 transfusões? Acho que é uma pergunta que a gente sempre pode fazer. Teve 12 transfusões e não imunizou até agora? Vamos só fazer RH e QEL para ele. Agora, se não tem o estendido, né, o paciente precisa do estendido, é melhor você atender com RH e QEL e transfundir quando o paciente precisa, do que ficar esperando a fenotipagem estendida e esse paciente ficar sofrendo as consequências do atraso. Que a gente sabe que esses pacientes com anemia falciforme estão hemolisando, às vezes estão com síndrome torácica aguda, e às vezes você fica esperando uma bolsa lá, fenótipo estendido, 1 dia, 2 dias, para poder transportar, para poder coletar, e quem está sofrendo é o paciente. Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso de ter uma boa indicação para fenotipagem estendida e não generalizar que todo mundo tem que tomar bolsa fenotipada estendida. Mas se você tiver disponibilidade, é óbvio que você vai usar. É aquela frase, né, antiga, né, que o feito é melhor que o perfeito, né? Atenda esse paciente, mas não deixa de transfundir, não, que eu acho que pode ser pior. E é isso.